such a stranger. Electric eyes I had red. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. They say why feeling that is human nature. Why does it be that way? They say why feeling that is human nature. Why does it be that way? I like living this way. I like living this way. Agora o programa Aplausos da TV Assembleia. Para a compreensão de todos, eu começo com a minha autodescrição. Meu nome é Raoni Oliveira, sou o apresentador do Aplausos. Sou um homem branco, de pele clara, tenho cabelos pretos, curtos, barba aparada e olhos verdes. Estou vestindo uma camiseta preta lisa e calça jeans. Falo diretamente do Teatro Amazonas. A partir de agora, você acompanha a segunda edição do programa Aplausos, onde você confere o que foi destaque na cultura e no parlamento durante o último mês. Nesta segunda edição, as páginas da literatura vão invadir a tela da sua TV. Nós voltamos ao centro de Manaus para conhecer um lugar que é ponte cultural da cidade. A Valer Teatro reabriu as portas no Largo e em menos de um ano já tem muito o que contar. A Valer tinha uma certa participação. E isso foi criando um custo muito elevado que a venda do livro não supria. E nos corredores da Assembleia existem funcionários apaixonados pela escrita. Um deles é a Leila Plácido, escritora que tem na bagagem várias histórias infantis. Desde pequena, desde muito nova, eu comecei a escrever bem novinha mesmo. E aí comecei com o Turma da Mônica, mas só comecei a publicar realmente nas redes sociais. No quadro Ritmos, vamos falar da música que deu origem a todas as outras. Eu vou te contar um pouco da história da música clássica. Com o Renascimento, a música se torna mais rica, com várias vozes se sobrepondo em harmonias. No Barroco, em meio ao absolutismo e ao luxo das cortes, a música ganha dramaticidade e virtuosismo. E no quadro Playlist, você vai conferir as melhores dicas de filmes e séries para assistir diretamente da sua casa, com base nos temas abordados nesse episódio. Também tem livros adaptados para o audiovisual. Além disso, nesse episódio você confere a estreia do quadro A Cultura que Virou Notícia, com Jamile Macedo, que também traz a moda do verão. Eu te espero depois da vinheta. Esse mês nos despedimos dos cantores Elias Moreira e da cantora Ângela Rorô. No quadro Lugares, a gente te leva a espaços que são símbolos de Manaus. Há mais de 30 anos, a editora Valer é uma marca que está na memória coletiva de Manaus e que agora ganha uma nova vida com a Valer Teatro, um espaço de cultura no coração da capital amazonense. Nós conversamos com Isaac Maciel, ele que é diretor e idealizador da Valer. Ao longo de 3 décadas, é impossível falar sobre a cena editorial e cultural do Amazonas sem falar da editora e livraria Valer, referência para autores, leitores e pela promoção da cultura amazônida. A história começa nos anos 90. A editora Valer foi fundada em 1991 em Manaus e, desde então, concentrou esforços na publicação de obras sobre a Amazônia e autores locais, construindo um catálogo extenso que ultrapassa 2.000 títulos. O diretor e idealizador da Valer, Isaac Maciel, é quem conta como tudo começou. Que eu fui mordido por um cão quando vinha da escola, e aí tive que tomar 27 injeções na barriga. Na época era assim, a vacina antirrábica contra a raiva. E aí, numa dessas vezes que eu fui, eu tinha menos de 14 anos, numa dessas vezes que eu fui
para o posto tomar, estava chovendo e eu me abriguei numa marquise de um prédio antigo e lá era uma biblioteca, eu não sabia. E a moça que tomava conta abriu a porta, me deu uma toalha e pediu para eu sentar lá enquanto passava a chuva. E me ofereceu, enquanto passava a chuva, um livro para eu ficar lá folheando, olhando, e eu comecei a ler, me interessei tanto que ali foi meu início da paixão pela leitura. E a partir disso, todo um desenvolvimento que já tem mais de 50 anos, fiz uma incursão pela literatura brasileira, universal, e há 34 anos estamos envolvidos na Livraria Valer, em Manaus. Depois de anos funcionando em formatos variados, inclusive com uma pausa em parte das atividades de livraria, a Valer decidiu retomar e reinventar seu espaço físico. O projeto culminou na criação do Valer Teatro, um complexo cultural inaugurado no Largo de São Sebastião, que reúne livraria, cafeteria, restaurante, galeria de arte e um salão multiuso para eventos. A pausa foi importantíssima na nossa trajetória, porque a livraria, e isso eu vou contar pela primeira vez aqui, a livraria ela foi se avolumando lá na Ramos Ferreira durante os 25 anos que ela existiu, foi se avolumando em eventos. Então ela fazia eventos de música, de teatro, de artes, enfim, festival de cinema, todos os eventos, ou quase tudo que acontecia na cidade, a Valer tinha uma certa participação. E isso foi criando um custo muito elevado que a venda do livro não supria. Quando fizemos a pausa, que durou 7 anos, foi importante para a gente reorganizar as finanças, reorganizar o projeto editorial, expandir para outros mercados do Sul e do Nordeste, com as vendas dos nossos livros, e conseguimos, a partir disso, equilibrar, inclusive, finanças e possibilidade de investimento, e ressurgimos aqui na Praça São Sebastião, ao lado desse teatro maravilhoso, nesse lugar icônico, nesse local icônico de Manaus, e aí surgimos com uma livraria menor, porém bastante conectado com outras coisas, por exemplo, com um café, com um restaurante, com um salão de eventos. A escolha do Largo de São Sebastião não é por acaso. O local faz parte do coração artístico e turístico aqui de Manaus, em frente ao Teatro Amazonas. O endereço dá possibilidade de contato direto, tanto com o público local quanto com o dos visitantes. A Valer também participa ativamente de movimentos culturais locais, sendo um polo para debates, eventos e lançamentos de autores. Essa atuação consolidou a marca Valer no coração cultural de Manaus. Isaac Maciel, fundador e diretor da Valer, lembra que a editora sempre teve papel ativo no cenário cultural da cidade e que a nova fase busca integrar ainda mais leitura, arte e gastronomia. Quem vem fazer uma refeição, comer um bom prato da comida regional, ou mesmo da comida mediterrânea, que tem os 2 cardápios no restaurante, visita a livraria e geralmente leva um livro, leva 2, conversa com a gente, acha importante as edições que a editora faz sobre as Amazônias, tem livros em inglês, tem livro em francês. Então isso ajuda inclusive para trabalharmos com esse público que uma parte é de turista ou nacional ou de estrangeiro que visita o Amazonas. Então deu muito certo essa junção da livraria com a atividade da galeria e com a atividade do restaurante. O prédio foi restaurado e adaptado para receber os diferentes usos: livraria, café, restaurante, sala de exposições e a editora. A arquitetura preserva o centro histórico aqui de Manaus, respeitando o conjunto patrimonial do centro da cidade. O Dr. Robério, que foi secretário durante 20 anos, ele disse para mim:
a presença de vocês aqui no Largo São Sebastião traz qualidade para esse trade turístico, porque é uma atividade que une o trivial de quem quer tomar um chopp com um salgado, a coisa mais erudita, com a apresentação, inclusive, de música clássica, que já temos vários eventos com isso, até a literatura fina. Então, assim, ele transita do mais sofisticado ao mais trivial da questão da cultura, que a cultura é feita pelo povo. E não podemos considerar apenas como cultura aquele que é elitizado, aquele que é a cultura dos que detém um conhecimento muito mais aprofundado de cada área, cada área da cultura, mas aquela que o povo faz, a dança mais simples, a música mais simples, a leitura mais trivial. Então aqui a gente tem essa oportunidade. O Café Roseiral trouxe um cardápio para café da manhã, almoço e jantar, além de ser um ponto de convivência para debates e lançamentos. Eu digo para o meu filho, se você viver 80 anos, você vive a sua vida durante 80 anos. Se durante esses 80 anos você ler vários livros, você vive várias vidas. Porque cada livro que você lê é como se você incorporasse ao seu viver, ao seu conhecimento, ao seu intelecto, as experiências que os personagens, em se tratando de literatura, que os personagens que estão ali inseridos viveram. Então, muitas vezes somos surpreendidos nós mesmos dizendo assim, se eu soubesse hoje o que eu sei quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 30, ou quando eu tinha 15. A literatura permite isso, permite que você viva a vida de outros adolescentes, de outros jovens, de outros adultos. Por quê? Porque na literatura eles são apresentados dilemas e dia a dia daqueles personagens que são representação da vida. Agora você já sabe, o convite está sempre aberto. Passando pelo Centro Histórico de Manaus, você tem um espaço todo especial. Essa entrevista você pode conferir na íntegra na playlist do programa Aplausos no canal youtube.com/AssembleiaAM e também ao longo da programação da TV Assembleia. E olha só, não tem como falar de literatura aqui no Amazonas sem citar Milton Atum, nosso mais novo imortal. O autor de livros consagrados no Brasil e no mundo deve receber homenagem na Assembleia Legislativa do Estado com a mais alta comenda concedida pelo Legislativo. Amazonense de Manaus, o romancista, ensaísta, tradutor e professor universitário Milton Atum foi eleito no último dia 14 de agosto para a cadeira de número 6 da Academia Brasileira de Letras. Ele foi escolhido por 33 de 34 votos possíveis. Autor de livros consagrados no Brasil e no mundo, como Relatos de um Certo Oriente, Cinzas do Norte e Dois Irmãos, que virou série de TV, Atum vai suceder na ABL o jornalista e escritor Cícero Sandrone, que morreu em junho deste ano. Em reconhecimento ao trabalho do amazonense que reforça ao mundo o potencial do Estado na produção cultural, sobretudo na literatura brasileira, o deputado comandante Dan quer prestar uma merecida honraria. O parlamentar apresentou um projeto de resolução legislativa para a entrega da mais alta comenda concedida pela Casa, a Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo. Em meio à jornada de trabalho na Assembleia Legislativa, existem profissionais dedicados a fazer um pouco mais e deixar uma marca na literatura. Esse é o caso da Leila Plácido, que busca edificar a literatura com a paixão pelo folclore e pelos relatos da nossa região. Um amor expressado por meio da escrita. Quando o expediente na Assembleia se encerra, começa o momento de iniciar uma segunda jornada, a da escrita. Leila Plácido trabalha na Assembleia desde os 18 anos. Hoje, ela divide o dia entre a rotina burocrática na Comissão de Educação da Casa
presidida pelo deputado Cabo Maciel, e a criação literária. Um esforço que exige disciplina, dedicação, sacrifício e muita paixão. Estou como assessoria pedagógica, além da assessoria parlamentar. E aí tem sido uma experiência maravilhosa, porque eu comecei lá em 2000 e tantos com o deputado Glaucio Gonçalves e fui pegando essa experiência de construção de PL, de estrutura da casa. Hoje eu já faço efetivamente projetos de lei junto com o professor Lúcio, com os outros colegas. A paixão pela literatura começou cedo, com publicações infantis como a Turma da Mônica, e nunca mais a abandonou. Desde pequena, desde muito nova, eu comecei a escrever bem novinha mesmo. E aí comecei com a Turma da Mônica, mas só comecei a publicar realmente nas redes sociais, quando apareceu o Orkut, aí denunciei a idade, né? Quando apareceu o Orkut, aí depois Instagram. O desafio não é apenas o tempo. Uma das principais dificuldades é conseguir publicar o trabalho, já que editoras comerciais costumam priorizar autores consagrados. Para essas editoras maiores, hoje em dia, quanto mais seguidores você tem, melhor. Mais visibilidade você tem e, consequentemente, mais chances de publicar. A saída, muitas vezes, é a autopublicação ou o apoio do poder público por meio de editais. Você tem que ter um projeto bem construído, e aí vai ser analisado, e dessa análise, se você passar, você vai ter o recurso. Desse recurso, o máximo que eu tenho conseguido como escritora é 25 mil. Você vai aplicar, não vai ser um dinheiro seu, que você ganha um edital, aí já falam assim, a pessoa ficou rica. Não é assim. Você tem que aplicar em todo o orçamento que você vai propor. Então tem que ter um orçamento que seja crível, que realmente possa ser comprovado. A partir daí vai colocar esse dinheiro nesse orçamento e apresentar. Mas é uma questão de você ter a noção do que está sendo pedido naquele momento e ter um material bom também. A escrita é quase sempre um ato de resistência cultural. Apesar das dificuldades, a insistência se apoia na crença do poder transformador da literatura. A paixão é o que move a vontade de colocar no papel ideias, ideais, conceitos e criatividade. Cada página escrita depois de um longo dia de trabalho é a prova de que a literatura vai além do que ser mais uma profissão. Tem que ter amor mesmo, tem que ter amor, tem que querer seguir essa... É uma carreira, uma profissão, mas você não consegue viver dela. Não se você não tiver assim, eu não vou dizer num nível de... Mas se você não estiver com a mesma sorte que grandes autores, como o Márcio Souza, que já se foi, o Milton Atum, que agora é um imortal. É assim, a vida é assim. Então a gente traz pra arte isso. A gente entende que algumas pessoas têm muito talento, mas não vão conseguir chegar nesse estágio. E outras, às vezes não tem, mas chegam. Mas é levar com amor. E assim, entre relatórios e planilhas, surgem versos, poemas e contos. A literatura não é apenas um ofício, é um ato de amor que nasce no silêncio das madrugadas, se transforma em livros e, pouco a pouco, conquistam leitores em todo o país. Nesse mês de setembro, comemoramos o Dia Nacional do Teatro. A jornalista Yasmin Siqueira e o repórter cinematográfico Elton Viana vieram aqui até o Teatro Amazonas mostrar a beleza desse lugar e conversar com a atriz Rosa Malagueta. O teatro, como conhecemos, nasceu na Grécia Antiga, no mesmo período em que a política também tomava forma com os debates da polis. A encenação dramática trazia a tragédia e a comédia, que falava muito dos deuses e dos imperadores. Daí que surge a expressão popular, pão e circo, muito usada até hoje para críticas à gestão pública. No Brasil, e principalmente no Amazonas, nos tempos áureos, o status social exigia que uma obra traduzisse a riqueza dos barões da borracha. Com 128 anos de história, o Teatro Amazonas foi construído em 1896 e pensado para mostrar que Manaus também podia respirar a arte como as grandes capitais do mundo. E desde então, essas escadas já receberam artistas inesquecíveis. De Pavarotti ao balé russo, o mundo inteiro já passou por aqui. Mas não é só quem passou por aqui que impressiona. Os detalhes da construção também contam uma história de grandiosidade. A cúpula tem 36 mil peças francesas. Os lustres vieram de Murano,
por mármore da Itália. Cada canto traz o toque de um país. Óperas, peças, concertos. O Teatro Amazonas é onde a arte encontra o público e a nossa identidade se mantém viva. E toda essa riqueza não foi feita apenas para ser olhada, mas sim para ser vivida nos palcos. Mas isso quem conta pra gente é Rosa Malagueta, grande artista amazonense. Rosa tem mais de 40 anos de carreira entre o teatro, a TV e o cinema. A gente está aqui nesse templo da arte, onde eu me apresentei pela primeira vez como atriz profissional. Eu comecei em 84, mas eu me apresentei pela primeira vez aqui em 98 no Teatro Amazonas. Foi um espetáculo João e Maria, um espetáculo infantil do grupo Apareceu a Margarida, do Michel Guerreiro. E de lá não parei mais, porque eu sou uma pessoa que adora fazer vários tipos de teatro. Já fiz criança em cena, já fiz adulto em cena, já fiz velho em cena. Eu já fiz todo tipo de personagem. Então, estar aqui hoje, para mim, é sempre... eu fico muito feliz, eu fico muito grata a Deus pelo teatro ter me abraçado. Então, essa é a minha emoção. O teatro me abraçou. Então, eu abraço ele também. Tá? Como hoje eu estou aqui. Se eu pudesse, eu morava aqui do lado do Teatro Amazonas, porque eu gosto tanto desse teatro, é uma loucura. Em 1966, o Templo da Ópera foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional. E desde então, é orgulho do Brasil e dos amazonenses. Agora, o sonho é ainda maior. O Teatro Amazonas está em processo para se tornar Patrimônio Mundial da Unesco. O teatro oficializou a sua candidatura a Patrimônio Mundial no início deste ano e está em análise pelo Comitê do Patrimônio Mundial, composto por 23 países. E todo mundo que passa pelo Centro Histórico pode conhecer esse espaço, que é uma das 7 maravilhas brasileiras. O guia Vitor Mascarim deixa um recado. O teatro funciona de terça a sábado, de 9 da manhã até às 17 horas, com visitações a cada 45 minutos, e você adquire seu ingresso diretamente na bilheteria do teatro. Professor, estudante, militar, doadores de sangue, acima de 60 anos e profissionais da área da saúde pagam meia entrada, R$10. O valor normal, R$20 por pessoa. E para quem é natural do estado do Amazonas, a visitação é totalmente gratuita. Só chega aqui com sua identidade ou um comprovante que tenha sua naturalidade. Beleza? E no domingo, de 9 até às 13 horas. O Dia Nacional do Teatro é para celebrar as performances, danças, artes e tudo que passa por esse palco. É para levar emoção ao nosso povo e para as próximas gerações. Rosa deixa uma mensagem a quem deseja entrar em cena. Assim, fazer teatro e fazer cultura no Brasil, ainda mais no estado do Amazonas, não é fácil. É para quem gosta de fazer arte, é para quem gosta de fazer teatro. Teatro é uma coisa que você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que acreditar que é isso que você quer. Então, se é isso que você quer, fazer teatro, aprender a ser um grande ator, estude e vai atrás dos seus sonhos, que você um dia consegue realizar. Não é fácil, é só isso que eu tenho para dizer para vocês, mas é maravilhoso. Ela atravessou os séculos, embalou reinados e revolucionou formas de expressão. Continua presente até hoje, seja nos teatros e conservatórios e até mesmo nas canções que ouvimos no rádio. Muitas vezes vista como distante do público popular, a música clássica está mais próxima do que imaginamos. Confira agora no quadro Ritmos como os grandes compositores do passado ainda influenciam a música que consumimos no presente. A música clássica não é apenas som e partitura. Ela acompanhou mudanças profundas na sociedade ao longo dos séculos. De igrejas medievais a palcos modernos, cada período musical refletiu o espírito de seu tempo e ajudou a moldar a cultura como a conhecemos. A relação da nossa sociedade com a música mudou bastante. A gente tinha música na igreja anteriormente, então, para a gente comungar ali.
Nós tínhamos música depois no salão, que era majoritariamente música de dança. Com o passar do tempo, vai surgindo uma outra camada que é a música de teatro, né? A música teatral, com várias influências que já eram feitas no Oriente, sobretudo, né? Com influências turcas, com influências chinesas. E a ópera ganha ali o seu primeiro papel, e aí a gente tem um grande passo na história da música, né? Sobretudo para a gente entender música também como acho que a gente pode chamar de a primeira gênese de música de teatro, música de cinema, né? Do que a gente entende hoje como trilha sonora. Na Idade Média, a música era dominada pela igreja. O canto gregoriano, simples e espiritual, ecoava pelas catedrais. A sociedade era marcada pelo poder religioso e a música servia como um instrumento de fé e disciplina. Com o Renascimento, a música se torna mais rica, com várias vozes se sobrepondo em harmonias. No Barroco, em meio ao absolutismo e ao luxo das cortes, a música ganha dramaticidade e virtuosismo. Bach, Handel e Vivaldi criaram obras grandiosas que exaltavam tanto a fé quanto o poder dos reis. Esse consumo de música começou a se tornar uma coisa muito importante e também um manifesto político da humanidade, né? Música e política, nesse momento, elas andavam de mãos dadas, era muito importante isso. Os reis e os imperadores, né, os monarcas, eles tinham consciência muito clara do poder da música, das artes, na verdade, né? Como forma de manter uma corte unida, manter ideais unidos, né? Manter um povo unido ali dentro de um certo controle, né? Então a gente tem aqui, dentro da música barroca, que alguns historiadores dizem que vai até 1750, mas na verdade ela se estende um pouquinho mais que isso. Uma fundamentação muito forte da música como dogma da humanidade. Se a gente para pensar que a gente está falando de uma sociedade que não tem smartphones, que não tem televisão, internet, nada. A vida nessa época se resumia basicamente a caçar, prover para casa, e o entretenimento da humanidade era basicamente a música. O classicismo surge junto com o iluminismo, que defendia equilíbrio e razão. Compositores como Mozart e o jovem Beethoven criaram músicas com uma clareza e harmonia até então inéditas, num mundo que caminhava para revoluções. O Mozart limpa essa estrutura toda. O Mozart e outros compositores, né? Ninguém faz um movimento sozinho, né? Uma andorinha não faz verão, né? Mas tem ali os seus destaques. O Mozart pega isso, ele limpa essa estrutura, ele coloca melodias muito chiclete, que a gente diria hoje, né? Harmonias muito simples. A música dele começa a fazer muito sucesso, sem contar que ele era um músico muito incrível, né? Ele tinha um dom de improviso, que era uma coisa que desde criancinha o pai dele explorou bastante. E aqui é bom a gente lembrar que a gente está vivendo um momento de muita revolução na Europa, né? A gente estava falando ali da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, tudo isso está presente na vida do Beethoven. E ele se entende parte do povo, parte dessa nova cadeia de pensamento. E ele é o primeiro artista que rompe com essa tradição da monarquia, de fazer música para os outros, e ele começa a fazer música para ele mesmo, inspirada nas próprias vivências, né? E isso é revolucionário, a gente faz isso até hoje. Tanto que a gente brinca na faculdade, tinha um professor que dizia que depois de Beethoven, todo mundo quis ser Beethoven, né? Foi por causa desse instinto libertador que ele disse: não vou mais seguir isso que vocês estão fazendo, agora eu vou para um outro caminho, que é o que eu acredito. No romantismo, compositores como Chopin e Tchaikovsky deram voz à subjetividade e ao sentimento humano, acompanhando o mundo em ebulição política e social.
A inovação que Tchaikovsky traz é sobretudo em textura, em orquestração, umas partes mais técnicas, né? Mas também uma grande carga emocional que ele coloca na música dele, que é uma coisa impressionante, né? O Tchaikovsky teve uma vida também muito difícil, muito conturbada. Ele era homossexual numa Rússia que até hoje é crime ser homossexual e ele não podia revelar isso. Então ele era forçadamente casado com uma mulher que bancava toda a parte de estudo e de preparação dele, né? Afinal de contas, ele não era de uma família rica, nem nada assim, então ele precisou sempre ser de um mecenas para trabalhar. E a música dele tem uma coisa libertária muito grande, né? O século XX foi de rupturas. Stravinsky escandalizou plateias com ritmos ousados e Debussy abriu caminhos impressionistas. A sociedade vivia guerras, transformações industriais e tecnológicas, e a música refletiu essas tensões. Ao mesmo tempo, compositores passaram a dialogar com o jazz, o cinema e a cultura popular. A música clássica criou padrões que são usados até hoje, como a construção harmônica, a dinâmica entre tensão e resolução e a própria ideia de contar uma história através do som. Por isso, ela continua tão viva nos dias de hoje na própria música popular. Ela está em todo lugar, em absolutamente todo lugar. Desde o Bumbum Tantan, a flautinha lá do Bumbum Tantan é uma obra de Johann Sebastian Bach. A música do Chaves, da abertura do Chaves, é uma obra de Beethoven. Todo o Looney Tunes ali, os desenhos do Pernalonga, do Tom e Jerry, aquilo é tudo música clássica. A música clássica está nas nossas trilhas sonoras de cinema. A música clássica está nos nossos jingles de político. As nossas músicas, a música clássica está em absolutamente todo lugar. Ela só não depende da embalagem do produto, né? Ela não é embalada daquela mesma forma que ela seria para um concerto, por exemplo, né? Mas é engraçado, eu tenho alunos muito diversos, né? De idades muito distintas, e todos eles conhecem alguns teminhas, assim, não importa a idade, não importa a origem da pessoa, tem alguns certos teminhas que absolutamente todo mundo conhece. Grandes bandas como Beatles e Queen se inspiraram em harmonias e estruturas clássicas. No cinema, trilhas sonoras de sucesso como as de John Williams, Ennio Morricone e Hans Zimmer são construídas a partir da mesma base que regia sinfonias e óperas há séculos. Até mesmo a música pop atual traz arranjos e trilhas que remetem a essa tradição. Tá no ar o Moda em Cena, um quadro de moda como você nunca viu. Aqui a gente vai muito além das tendências. Vamos conectar histórias, resgatar ícones e mostrar como a moda atravessa a cultura e a diversidade no nosso dia a dia. Se prepara, porque a moda vai entrar em cena de um novo jeito, com muito estilo e contexto. O
O Amazonas se tornou palco para o primeiro Manauara Summer Spot, um evento inédito que reuniu moda, comportamento, beleza e experiências digitais em 3 dias de imersão. Com o conceito amazônico, estilistas locais têm sido promovidos, integrando a rica cultura indígena com práticas sustentáveis e a economia circular. Confira agora a matéria especial da repórter Jamile Macedo. Existe espaço para a moda amazônica no cenário nacional? Isso é o que a gente vai descobrir aqui no Manauara Summer Spot. Qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça quando a gente pensa e fala em moda amazônica? O que é moda amazônica para mim? Nossa, em uma palavra só, eu acho que a gente tem que falar mesmo, é propriedade, é cultural, a gente tem essa importância. A moda amazônica para mim é mais o ambiente que mistura a questão do clima com a maquiagem também, onde mistura a questão do verde. A moda amazônica para mim ela vai muito mais do que o design e a textura. A gente está falando sobre uma moda que conversa com o contemporâneo. A moda amazônica para mim representa muito mais do que uma estampa de peixe, uma estampa da nossa região, e sim identidade e pertencimento. A moda é, antes de tudo, comunicação. Ela usa a base do corpo humano como suporte e é capaz de alinhar arquitetura, beleza e estilo. E muito se engana quem pensa que a nossa região está ficando para trás no segmento. O uso de grafismos ancestrais e a valorização do território buscando criar um polo de moda com autonomia criativa e marcas com propósito tem cada vez mais se conectado com o mercado nacional e internacional. Prova disso é o Seydou Ry, o estilista indígena que usa a casca da mandioca para tingir roupas. O artista foi reconhecido entre os 100 inovadores do Brasil pela Vogue Business. Hello business, I'm Seydou Ry, founder and creative director of Seydou Ry Studio. I am Piratapuia Indigenous from Brasília, Amazon. Do povo Piratapuia, Seydou Ry apresenta a coleção que teve como inspiração mulheres indígenas do Alto Rio Negro em roupas a gênero e reforçando a resistência do mercado da moda. O norte existe e ele mostrou isso nas passarelas. Mas antes de pensarmos no cenário global, é preciso trabalhar a identidade amazônica, mas de dentro para fora. A Amazônia é riquíssima, né? E às vezes as pessoas não alcançam o tamanho que ela tem. Os grandes centros internacionais, eles estão de olho na Amazônia. Em ano de COP30, a gente está com um foco muito maior para cá e uma grande oportunidade da gente falar. E se a pauta é a Amazônia, não tem como deixar o nosso verão de fora. As passarelas mostraram que, apesar do calor intenso que a região norte proporciona, dá para curtir com estilo. Mas ela também acompanha os movimentos do mundo. Durante a pandemia, com o home office, ela se voltou para o conforto. Logo depois, com a ebulição social, veio o maximalismo, cheio de cores vibrantes. O maximalismo prega que mais é mais. Um pensamento completamente oposto ao minimalismo, que prega que menos é mais. O maximalismo aposta na abundância de mais cores, mais estampas, mais volume. Seguido pelo movimento do Quiet Luxury, que apostou na descrição e sofisticação. Quiet Luxury é algo como luxo silencioso ou discreto. Nesse estilo, a preferência é por peças básicas de alta qualidade, tanto no tecido como no caimento. Estudiosos indicam que o Quiet Luxury não é acessível. É uma moda para os mais ricos que não precisam ostentar marcas diante de uma sociedade fragilizada financeiramente. Mas será que a moda só está impressa em roupas? Eu já te respondo que não.
Moda nada mais é do que o conjunto de opiniões, gostos, modos de agir, viver e sentir coletivos. Então não é nada estranho te dizer que moda também está inserida no porcelanato de casa ou no procedimento estético que o seu especialista indica. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu fui perguntar de quem sabe. Acho que assim, moda, dermatologia, estética tem tudo a ver, né? A gente fala de beleza, de autoestima, de autocuidado. Eu acho que cada vez a gente, como arquiteto e morador aqui da região amazônica, nós devemos sim explorar esses elementos como o nosso artesanato, a madeira mais, né? Eu uso bastante madeira natural, a palha. Então, assim, eu procuro usar isso dentro do meu... E obras de artes locais também, né? Então, artistas locais eu valorizo, o artesanato. Então, eu acho que isso daí nunca vai sair de moda. Você investir numa peça dessa. Quais são os elementos amazônicos que a gente consegue trazer para nossa maquiagem? Olha, são muitos, mas os ativos do cupuaçu, do guaraná, são antioxidantes, são extremamente importantes para a maquiagem também durar. Existem elementos já dentro da maquiagem, né? Estou falando assim porque eu conheço muitos frutos amazônicos que estão dentro da maquiagem. Então, o cupuaçu ele é ótimo para devolver a água pro rosto. Ele misturado com ácido hialurônico, a pele fica, ó, linda! E por falar em moda amazônica, tem um termo que está em alta: moda consciente, moda sustentável. Elas são parecidas, mas não significam a mesma coisa. A moda sustentável está ligada à produção industrial e busca minimizar os impactos ambientais e sociais negativos, utilizando matérias-primas e processos ecológicos. Enquanto a moda consciente é um comportamento do consumidor que escolhe produtos duráveis e éticos, priorizando a qualidade e minimizando o desperdício. De forma prática, a moda sustentável é o comportamento da empresa, enquanto a moda consciente é a escolha feita pelo consumidor. Você já parou para pensar no quanto pode estar contribuindo para a destruição do meio ambiente enquanto escolhe uma peça de roupa? Caso não tenha pensado, você não é o único. A indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo, responsável por cerca de 10% das emissões de gases do efeito estufa, poluição da água, microplásticos e resíduos sólidos. No evento, nós perguntamos da jornalista e ex-diretora-chefe da Vogue Brasil, Mônica Salgado, sobre a sustentabilidade dentro do setor. Como inserir a sustentabilidade no nosso estilo sem parecer repetitiva, repetir o tempo todo a roupa? Ai, meu Deus, tá. Essa pergunta é um pouco difícil. Vamos lá. Não, a gente vem falando muito no universo da moda. A moda vem tocando muito nesse assunto da sustentabilidade, que sempre foi um bicho de sete cabeças. Afinal de contas, a moda é uma área que gasta muita água e tem muitos desperdícios. Mas, contudo, porém, todavia, a gente não pode deixar de ressaltar que a moda hoje no Brasil é a maior empregadora de mulheres. Eu acho que a gente tem que analisar tudo numa perspectiva de contexto, você entende? Agora, eu acho muito positivo, claro, que o mercado venha dando alguns indícios de que está atento. Então, tem muitas marcas hoje em dia que já não usam pele, a mim também, enfim, respeito, mas não uso, me desfiz de todas as minhas peças de pele. Tem muitas marcas hoje usando couros ecológicos, né, usando meios de produção mais sustentáveis, mais éticos e comunicando isso. Eu acho que sobretudo as novas gerações, né, são muito preocupadas com esse tipo de mensagem e escolhem as marcas que consomem a partir disso. Então, assim, conscientização é muito bom, porque eu acho que isso coloca as marcas para pensarem. A sustentabilidade da moda também defende que ela seja mais durável e atemporal, sem encorajar o consumo excessivo de roupas descartáveis. E tem espaço para isso, viu? No Brasil, esse mercado está em ascensão. O setor de brechós, por exemplo, registrou um crescimento significativo, com 118 mil lojas só em 2023, e uma previsão de aumento de 15% a 20% até 2030. Outra coisa que a gente vem vendo muito no mercado de moda, que eu acho que é muito legal, é o second hand. Que nunca, né, na história do luxo, a gente tem falado tanto de second hand. É tão legal isso. Você tem uma bolsa de grife, você tem um sapato, uma peça boa que você comprou, que é durável, que é feita com tecido institucional, uma modelagem maravilhosa. Você usou, não te serve mais, coloca no mercado. Tem gente que fala, eu sou muito consumidora de second hand, vou te falar.
Eu já comprei muita bolsa, muitos sapatos. Você escolheu o second hand certo, confiável. Entre tendências que oxigenam ou consomem e desafiam o nosso desejo, a moda nunca perde sua base sólida. Um bom jeans, uma camisa branca e aquela alfaiataria que é atemporal. E agora prepare o papel e a caneta ou já abra o seu bloco de notas do celular para anotar as dicas de filmes para maratonar no fim de semana. No quadro Playlist, você confere obras literárias que foram adaptadas para o cinema e que exaltam a magia da música clássica. No quadro Playlist de hoje, nós vamos falar dos filmes que são adaptações de obras literárias e têm influência da música clássica. Para começar, O Grande Gatsby. Adaptado de um dos maiores best-sellers da cultura estadunidense, O Grande Gatsby é a versão cinematográfica do romance de F. Scott Fitzgerald, celebrado por décadas. No filme, dirigido por Baz Luhrmann, Leonardo DiCaprio interpreta Jay Gatsby, um milionário misterioso obcecado pelo passado. I'm Gatsby. A trama mostra o romance proibido dos amantes, Jay Gatsby e Daisy Buchanan, uma paixão testemunhada e narrada pelo eterno Homem-Aranha, o ator Tobey Maguire, que interpreta o primo de Daisy, Tom. Após anos de espera, Gatsby tenta reviver sua história de amor com a amada, que agora está casada. Mas o preço para refazer o tempo pode ser alto demais. Além de uma história de amor, o filme é um retrato crítico da elite cínica dos Estados Unidos na década de 20, no contexto da lei seca, onde festas suntuosas escondiam um vazio existencial. Mesmo tendo recebido críticas na época, O Grande Gatsby levou o Oscar de melhor figurino e melhor design de produção, sendo elogiado pela direção vibrante de Baz Luhrmann e pela trilha sonora moderna que mistura jazz com pop contemporâneo. O Grande Gatsby está disponível no serviço de streaming HBO Max. I wish I'd done everything on earth with you. No dia 22 de setembro é celebrado o Dia do Hobbit, data que marca o aniversário de Bilbo Bolseiro e Frodo, momento emblemático em que o tio transfere ao sobrinho a tutela do Um Anel para todos governar, e que dá início à grande jornada de Frodo. Lançada entre 2001 e 2003, a trilogia dirigida por Peter Jackson é um dos maiores clássicos do cinema de fantasia. Foram 17 Oscars no total, sendo 11 apenas em O Retorno do Rei, igualando recordes históricos. Na época, eu mesmo não tive paciência e não consegui apreciar a obra. Hoje, revendo na vida adulta, fica claro como o filme é uma experiência única, de amizade, de coragem e um universo que ainda influencia séries como Game of Thrones. Os efeitos especiais e o CGI se mantêm impressionantes até hoje, consolidando O Senhor dos Anéis como um clássico eterno. A obra arrecadou mais de 6 bilhões de dólares pelo mundo. A trilogia O Senhor dos Anéis está disponível no serviço de streaming Prime Video. O cinema
cinema nacional também tem seu espaço no playlist. Nome Próprio, dirigido por Murilo Salles, é uma adaptação do livro Máquina de Pinball, da escritora Clara Averbuch. Leandra Leal interpreta Camila, uma jovem intensa que busca viver e escrever sem limites numa história que retrata a solidão, a liberdade e a angústia da vida urbana. O filme foi premiado no Festival de Gramado de 2008 e se destaca pela entrega de Leandra Leal numa das interpretações mais marcantes de sua carreira. É uma obra que dialoga com a literatura contemporânea e mostra a força do cinema brasileiro ao adaptar universos literários para as telas. Nome Próprio está disponível no serviço de streaming Mubi. Se eu não falar com ele, eu vou enlouquecer. A música erudita sempre exerceu fascínio sobre o cinema, e 2 filmes se tornaram referências nesse encontro entre som e imagem. Amadeus, de 1984, dirigido por Milos Forman, conquistou o público e a crítica ao narrar a trajetória de Wolfgang Amadeus Mozart na Viena do século XVIII. A produção, vencedora de 8 Oscars, mistura realidade e ficção ao mostrar o contraste entre a genialidade irreverente de Mozart e a inveja silenciosa de Antônio Salieri, seu contemporâneo. Além do drama humano, o filme se destaca pela recriação de época, figurinos premiados e pela execução magistral de algumas das mais célebres composições do músico austríaco, como a Flauta Mágica e o Requiem. Frau Mozart? Amadeus está disponível no Now. Já Fantasia, de 1940, um dos projetos mais ousados de Walt Disney, foi revolucionário ao unir animação e música clássica em uma experiência audiovisual sem precedentes. Cada segmento do longa foi concebido para dialogar com grandes composições, de Bach a Tchaikovsky, passando por Stravinsky. O destaque vai para o Aprendiz de Feiticeiro, que Mickey Mouse protagoniza uma das cenas mais icônicas da história da animação. Apesar de não ter sido um sucesso imediato em sua estreia, o filme ganhou status de cult e é hoje considerado uma das maiores contribuições da Disney para a aproximação do grande público com a música clássica. 2 obras que, de maneiras distintas, demonstram como o cinema pode traduzir em imagens a grandiosidade da música erudita e manter viva sua influência ao longo das gerações. Fantasia está disponível no serviço de streaming Disney Plus. Será que é ela? Podem se acalmar, meus queridos. Odete Reutemann chegou. E aí, quem matou Odete Reutemann? Um mistério que parou o Brasil na primeira versão de Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, não surgiu do nada. O autor se inspirou diretamente no clássico norte-americano Alma em Suplício, Mildred Percy, filme de 1945 baseado no livro de James M. Cain. Dirigido por Michael Curtiz, o mesmo de Casablanca, o filme é estrelado por Joan Crawford, que entregou uma das interpretações mais icônicas do cinema clássico. A história mostra uma mãe dedicada capaz de sacrificar sua vida pela ascensão da filha, um conflito moral e humano que ressoa diretamente na trama de Vale Tudo. Dos bastidores, Alma em Suplício foi um marco na carreira de Joan Crawford, que havia saído de um momento de baixa em Hollywood. A atuação lhe rendeu o Oscar de melhor atriz em 1946, transformando-a novamente em um dos grandes nomes da indústria. Além disso, o filme foi indicado a mais 4 Oscars, incluindo melhor filme, melhor roteiro adaptado e ator coadjuvante. Assim como no livro, a adaptação é uma obra sobre ambição, sacrifício e os custos da mobilidade social, temas que inspiraram Gilberto Braga a construir a crítica ácida de Vale Tudo. E já que estamos na reta final da novela, vale a pena voltar à fonte, assistir a um clássico, Alma em Suplício, é entender como a literatura, o cinema e a TV se cruzam para criar histórias que são universais. Alma em Suplício está disponível no serviço de streaming Apple TV Plus e no Prime Video. É isso, essa é a primeira parte do playlist. Eu volto daqui a pouco para te contar mais dicas de séries. Não sai daí.
A TV Aleã também tem ótimas opções para você maratonar com os novos programas da casa. O Histórias Daqui estreou no dia 13 de setembro e narrou o caos que Manaus viveu em meio a um bombardeio no ano de 1910. Bombas sobrevoaram e atingiram os moradores e prédios históricos. Quem contou melhor essa história foi a jornalista Yasmin Siqueira. Mas as bombas também atingiram outros pontos da cidade, como conta a historiadora. Do dia 8, 5h30 da manhã, imagina só, o Antônio Bittencourt acordou com as tropas, tanto navais quanto federais do âmbito militar, invadindo a cidade e começaram a bombardear a cidade. Na tela você confere agora um QR Code da campanha Santa Ajuda. O tema do próximo Histórias Daqui será a Igreja de São Sebastião, um monumento que está com as estruturas abaladas e merece a sua atenção. Desde agosto, eles estão arrecadando recursos. Você pode contribuir com o valor que puder no QR Code que aparece na sua tela. Faça um Pix solidário e ajude a Igreja de São Sebastião a continuar a sua reforma. Um prédio histórico que ainda tem muito o que contar. Mariana Rocha segue falando sobre os principais símbolos do estado no programa Nosso Patrimônio. A produção já foi até Iranduba falar sobre o açaí e em Presidente Figueiredo falar sobre as grutas e as cachoeiras do município, um dos destinos favoritos dos amazonenses nos finais de semana. Água cristalina, geladinha. É dessa forma que nascem os nossos rios, que nascem as nossas cachoeiras. O interessante é que ela nasce cristalina aqui no meio da floresta, na nascente, mas depois ela ganha diversos sedimentos, matéria orgânica que muda a coloração. Por exemplo, o Rio Negro ele tem uma água mais marrom, mais avermelhada, por conta desses segmentos, por conta desse material orgânico. A mesma coisa acontece com o Rio Amazonas, com o Rio Solimões, que são rios de água barrenta e que também recebem matéria orgânica e torna a cor diferenciada dessa cor aqui da nascente, ó. Com direção e produção de Leandro Leite, o programa está concorrendo ao Prêmio Unali, a Assembleia Cidadã 2025. Você pode conferir os episódios que já foram ao ar na playlist do canal da Assembleia no YouTube. Quebra-pedra, mastruz, as opções são muitas, seja in natura ou em formato de xarope. As receitas estão sempre na ponta da língua. O repórter Aleã foi guiado pelo paladar amazônico e pela ciência ancestral das ervas e exibiu no mês de setembro um episódio sobre os sabores e aromas daqui. As famosas garrafadas não ficaram de fora. O episódio foi apresentado pelas jornalistas Priscila Sena, Adriana Araújo e produção de Michele Bahia. Para rever esses programas e acompanhar os próximos, aponte a tela do seu celular para o QR Code que aparece na sua TV. Lá você também pode rever o primeiro episódio do programa Aplausos, onde eu contei um pouco da história do jazz e fui até o Casarão de Ideias na Rua Barroso. Acesse e se inscreva. No Ritmo dos Tambores, um programa de sucesso da TV Aleã, agora integra a Rádio do Poder Legislativo. O Pra Sempre Boi Bumbá agita a programação da Rádio Assembleia aos domingos. O programa deve focar tanto no popular Festival de Parintins quanto nos ritmos dos demais bois do Amazonas, que, segundo a apresentadora, são centenas. No primeiro programa, a gente vai falar sobre festivais, inúmeros festivais. O Festival do Amazonas, que é o mais longevo festival, existente no estado. Aí o Festival de Barreirinha, Benjamin Constant, o Mocambo do Arari, e o festival do Mini Caprichoso e Mini Garantido, que é fantástico, que tem em Parintins também. Aí a seguir, no programa seguinte, a gente vai falar dos bois, dos bois que existem. O programa, inicialmente televisivo, já traz a alegria do boi bumbá nos meses de junho. Agora, o ritmo da toada deve ecoar nas ondas de rádio o ano inteiro. São mais de 200 bois catalogados no Amazonas, catalogados pelo IFAM. Então isso dá pra gente um grande material, muita coisa, muito conteúdo pra gente falar pros nossos ouvintes. E além de tudo, é um documento, o programa, além de tudo, é histórico.
O programa é a iniciativa do Poder Legislativo para a valorização da cultura amazonense e da preservação da identidade regional, levando adiante a voz e o ritmo tradicional do Amazonas. Então é isso aí, gente. Aos domingos, 1h da tarde, na frequência 106.9 FM. Pra sempre Boi Bumbá. A gente espera vocês. Passo a Passo Sou Manaus é um festival que busca trazer olhares para o centro da cidade. Uma celebração que acontece na primeira quinzena do mês. Jamile Macedo traz um balanço do que ocorreu na edição que comemorou os 10 anos do evento. O Sou Manaus Passo a Passo 2025 passou. A edição que celebra 10 anos de festival reuniu muita dança, gastronomia, espaço geek e, claro, muita música, com artistas locais, nacionais e, de vez em quando, rola até o internacional também. Essa última edição bateu recorde de público. Mais de 560 mil pessoas visitaram o Centro Histórico de Manaus entre os dias 5, 6 e 7 de setembro. O segundo dia levou aos palcos as apresentações de Ivete Sangalo, Ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Pablo, Você encontra alguém melhor e Calcinha Preta. Sendo esse o dia com maior público. Foram 245 mil pessoas. E eu, como uma boa manauara, não fiquei de fora dessa. A inclusão se fez presente e mais de 560 mil PCDs foram inscritos para utilizarem os espaços. O evento movimentou a economia local e gerou mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Mas nem tudo é só alegria. O festival cresce a passos largos. Se a primeira edição em 2015 trouxe para cá pouco mais de 50 mil pessoas, esse ano o festival reuniu 500 mil, ou seja, um público 50 vezes maior que o inicial. O que pode gerar problemas de circulação, já que o centro histórico tem um espaço delimitado. O público recorde criou um problema de circulação na saída do palco Malcher. A segurança foi acionada. Os portões fechados e até spray de pimenta precisou ser utilizado para reprimir a aglomeração que saiu do controle. O que fica claro é que o cenário cultural do nosso estado está cada vez mais forte e pulsante. E a ideia do passo a passo é atrair um olhar para a ocupação da área histórica que tem diversos prédios ainda em funcionamento. Você já conhece o Teatro da Instalação? É um espaço público que apresenta peças e concertos gratuitos para a população. E o Museu de Manaus? Ele fica literalmente no Passo. Você já passou por lá e aprendeu um pouco mais da história da nossa cidade? A existência e a resistência do nosso povo passa por essa parte da cidade. E por isso, com Sou Manaus ou sem Sou Manaus, vale a pena caminhar passo a passo por aqui e conferir muito mais sobre a nossa cultura. Em setembro, celebramos o Dia do Repórter Fotográfico, profissional essencial para a divulgação da notícia. Cláudio Rosas te explica melhor a rotina de quem registra os momentos da vida com um clique. Repórter fotográfico é um profissional que captura imagens para contar fatos e transmitir informações em veículos de comunicação, como jornais, revistas, portais, sites e redes sociais. Por meio do seu olhar, registra os melhores momentos que vão contribuir para a narrativa jornalística e a compreensão do público. Mas, muitas vezes, as imagens falam por si e dispensam legendas. As imagens captadas hoje em dia são digitais e com melhor qualidade e nitidez, o que ajuda o público a entender uma reportagem. Dentro da profissão, há dois gêneros que se destacam: o fotojornalismo, que documenta imagens para utilização em pautas jornalísticas, ajudando a compor o cenário de uma matéria, e o fotodocumentarismo, que explora uma pauta específica, registra uma série de imagens sobre determinado assunto e geralmente para publicação em revistas ou livros, criando um relato visual detalhado sobre o tema abordado. Na ALEAN, cada um dos 24 deputados da Casa possui um profissional de fotografia que registra os detalhes das ações diárias dos parlamentares, sessões especiais, audiências públicas, eventos temáticos externos, o dia a dia no plenário Rui Araújo. Nada passa despercebido ao olhar de um repórter fotográfico.
Meu trabalho diário é cobrir as sessões especiais, que são registros históricos, né? Que não deixam de serem registros históricos que vão perpetuar aí para sempre, né? Porque a foto é isso, ela registra momentos que vão virar eternos. A gente capta, além dos registros, dos documentários, a gente capta também as emoções das pessoas, né? A gente tem esse contato, vamos dizer assim, esse contato humano. Está captando emoções, está captando, vamos dizer assim, fatos marcantes. E nesse dia 2 de setembro, a homenagem da Alean a esses profissionais que ajudam a divulgar o trabalho do Parlamento Estadual e dos deputados na 20ª legislatura. Na segunda parte do playlist, te trazemos uma lista de séries que você pode assistir no streaming. Um telejornal matinal esconde as notícias quentes da produção nos bastidores. E o talentoso Ripley celebra 70 anos de publicação e continua driblando a polícia italiana. Confira. Em 2025, o romance O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith, completou 70 anos de publicação. E uma de suas mais impactantes adaptações finalmente viu a luz do dia, a minissérie Ripley, que chegou à Netflix após ter sido engavetada, mesmo já gravada pela emissora original. Com 8 episódios filmados em preto e branco, a obra é um verdadeiro neo-noir moderno. Estrelada por Andrew Scott como o ambicioso e manipulador Tom Ripley, a trama ganha força com Dakota Fanning no papel de Marge Sherwood e Johnny Flynn como Dick Greenleaf, o herdeiro rico que se torna objeto da obsessão de Ripley. Na Itália, o que começa com uma simples missão para trazer o rapaz de volta para casa se transforma num jogo perigoso de admiração, inveja, mentiras e crimes. Mas será que o Ripley vai sair ileso mesmo com a polícia italiana na sua cola? O rastro de crimes que ele deixa pelo caminho é vertiginoso e nos entrega um verdadeiro deleite audiovisual. Ripley está disponível no serviço de streaming Netflix. Outra obra que segue em alta é The Morning Show, da Apple TV+. Na primeira temporada, a série escancarou o dilema dos bastidores do jornalismo matutino, escândalos de abuso de poder, o machismo corporativo e as disputas pelo controle de uma emissora. O sucesso foi imediato, com o Emmy, SAG, Critics' Choice Awards entre os prêmios arrebatados. A segunda temporada foi gravada em meio ao caos da pandemia e incorporou o coronavírus na própria narrativa, discutindo o impacto da crise sanitária no jornalismo e nas relações humanas. Hoje, em outubro, quando celebramos o Dia Internacional do Jornalismo, a série ganha um sentido ainda maior. A quarta temporada está no ar, estreou em 17 de setembro e segue em lançamentos semanais até 19 de novembro de 2025. O verdadeiro retrato das luzes e sombras da imprensa do século XXI. The Morning Show está disponível na Apple TV+. Depois de encantar fãs do mundo inteiro, The Sandman chegou ao fim em 2025, concluindo uma das HQs mais premiadas da história com uma adaptação à altura. Na última temporada, Morpheus finalmente se encontra com sua família. É uma trama com os irmãos Delírio, Desejo, Desespero, Destino, Morte, Destruição e o Senhor do Sonhar, para uma reunião épica. E como presente final, um episódio especial dedicado à personificação da morte. Foi lançado após a conclusão da temporada. Uma reflexão profunda sobre a vida e o valor que os humanos dão a ela. Um capítulo emocionante que vale muito a pena o play. Sonhar vai resistir. Mesmo que eu não resista. Para fechar, uma obra premiada que ganhou os holofotes este ano. A série Adolescência foi a grande vencedora do Emmy de 2025, saindo como o melhor drama. E neste mês que celebramos o Dia das Crianças, é impossível não destacar essa produção que trata com sensibilidade e realismo os desafios da juventude numa era de redes sociais, ansiedades, transformações culturais. Uma história universal que conquistou público e crítica. Está disponível no serviço de streaming
Netflix. E olha só, se eu deixei passar alguma pauta do mês de setembro de cultura, eu tenho certeza que a nossa colega Jamile Macedo vai nos lembrar agora no quadro A Cultura que Virou Notícia. Nesse mês de setembro, rolou o 8º encontro de bateristas de Manaus no Largo São Sebastião. Foram mais de 100 artistas juntos celebrando a música. E o nosso queridíssimo deputado Comandante Dan esteve por lá e entregou uma moção de aplausos aos bateristas. Se Parintins tem bombódromo, Tabatinga tem onçódromo. É isso mesmo. O Festo-Sol é a disputa da onça preta e da onça pintada. A vitória da Festa das Tribos do Alto Solimões deste ano foi da onça preta, arrebatando o título de hexa-campeã. Pelo menos alguém foi hexa aqui nesse país, hein, gente? Mas as coisas não estão nada fáceis para a onça pintada por lá. Esse mês nos despedimos dos cantores Elias Moreira e da cantora Ângela Rorô. Ângela era carioca e tem canções como O Amor, Meu Grande Amor. Não siga na hora marcada. Elias Moreira partiu cedo, mas conseguiu deixar seu nome na história. Ele representou a nossa região norte no The Voice Brasil. Que esses talentos continuem encantando as próximas gerações. E quem diria que o molho brasileiro estaria fazendo tanto sucesso lá fora, hein? Você sabia que o ator Wagner Moura está superando Leonardo DiCaprio na disputa do Oscar e é um dos favoritos na premiação que vai rolar em 2026? O filme O Agente Secreto já é um estrondo e foi eleito pelo Brasil para concorrer ao maior prêmio do cinema. Outubro, quase dezembro e logo logo já é Natal. Essa música, você sabe, é um sinal de que está na hora de comer aquela ceia maravilhosa. E quem esteve em terra amazônica foi ela, a dona desse hit, descongelada pelo verão. Ela mesma, Mariah Carey, a diva norte-americana, se apresentou em cima de uma Vitória Régia em um palco flutuante no rio Guamá, lá em Belém do Pará. Esse foi o Amazônia Live, hoje e sempre. A ação faz parte das atividades da COP30 que está chegando, mês que vem. Nossos vizinhos paraenses sempre causando. Bom, eu vou ficando por aqui nessa primeira edição do Boletim A Cultura que Virou Notícia. Talvez aonde? Não sabemos. Se tudo der certo, talvez a gente se encontre mês que vem. Até lá, é com você, Raoni. Tchau, tchau. E a segunda edição do programa Aplausos fica por aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro com muito mais notícias sobre cultura e o Parlamento Estadual. Até lá!